Chegou aquela época do ano que todo lutador de luta livre teme, a faxina de primavera da WWE. Quem foi demitido? Por que foi demitido? Algumas notícias a gente já está tendo, outras estão meio desencontradas. Porém, a gente já sabe que mais ou menos cerca de 15 a 16 lutadores foram mandados embora da WWE. E a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. E além disso, temos informações sobre as carreiras de Bryan Danielson e Naomi, informações sobre uma nova pessoa que vai cuidar da parte criativa na WWE. Temos informações sobre 2 shows especiais com novidades e também um problema que está sendo causado pela alta dos valores dos ingressos na WWE. Tudo isso a gente vai saber hoje no Notícias da Luta Livre. Então vem com a gente para você se manter atualizado com tudo o que aconteceu essa semana no mundo da luta livre. Mas antes, não deixe de fazer aquelas coisas que vão ajudar o nosso canal a crescer. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Hype os nossos vídeos, que essa é uma função nova que está ajudando a distribuir os nossos vídeos para outras pessoas, mas o mais importante, assista esse vídeo do começo ao fim, porque é isso que vai continuar fazendo com que o YouTube distribua os nossos vídeos para as pessoas que ainda não conhecem e continue a fazer o nosso canal crescer. Nós estamos com o objetivo de chegar a 4.000 inscritos até o final de maio. Será que a gente consegue? Então vem com a gente nos ajudar nessa história e nessa jornada e vamos para o Notícias da Luta Livre, volume 8. Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, sou fã de luta livre há mais de 30 anos e olha, essa semana a gente teve muita notícia quente no mundo da luta livre e a gente vai atualizar vocês, porque olha, foi muita coisa. A gente teve notícia bombástica saindo 30 minutos antes do show do SmackDown da sexta-feira, então olha, realmente tem muita coisa pra gente falar. E a primeira que a gente vai comentar é um update da carreira do Bryan Danielson, né? Bryan Danielson que lutou na WWE como Daniel Bryan, a gente conheceu ele, ganhou o campeonato da WWE no main event do WrestleMania 30, deixou a companhia, foi lutar na AEW durante um tempo, e em outubro de 2024 supostamente fez a sua última luta. E aí a pergunta que ficou é: se essa realmente era a sua última luta, se ele realmente estava aposentado ou se ele voltaria a lutar. E o Bryan Danielson, numa entrevista para a JN Media, disse que ele tem problemas ainda no pescoço, que o pescoço dele está destruído, está segurando por um fio, e que para ele realmente já chega, não dá mais, que ele vai priorizar a sua saúde e vai fazer isso para poder conviver e viver de forma saudável com a sua esposa e com os seus filhos. Então, assim, não tem como a gente culpar o Daniel Bryan, não tem como a gente culpar ele por ele querer ter uma vida saudável com seus filhos. A gente sabe que tem muitos lutadores de luta livre que têm problemas seríssimos de saúde depois que encerram suas carreiras, e isso prejudica o seu bem-estar. Muitos deles fazem inúmeras cirurgias depois que se aposentam. Então, realmente não faz sentido, e o Daniel Bryan, no caso da Bryan Danielson, ele sempre teve um estilo de luta muito agressivo, sempre se jogando muito no ringue, então é justo que ele desfrute do seu merecedor descanso e da sua merecida aposentadoria. O que a gente sabe é que ele continua ajudando nos bastidores na AEW, trabalhando de perto com o Tony Khan, então com certeza ele vai continuar envolvido no mundo da luta livre, ele só não irá mais participar das lutas nos rings. Nós também tivemos uma notícia interessante sobre a Naomi, né? Naomi que agora tá com uma gimmick novinha, folha, tá numa coisa de louco, tá incrível, lutando como Rio na WWE, está inserida no cenário do campeonato feminino da WWE, como a gente viu no último Friday Night SmackDown, e só que tem um detalhe, ela tá pensando em formar uma família também, né? E aí numa entrevista no podcast das Bella Twins, ela disse que ela em breve vai priorizar a saúde e a sua família, o que diz que é apontando para uma possível aposentadoria no curto a médio prazo. Tá? A gente sabe que a maternidade ela costuma afetar algumas lutadoras, e elas, quando decidem se tornar mães, muitas vezes elas abandonam a luta livre, e assim, vai ser, por um lado, uma pena, porque a Naomi agora, eu acredito que essa nova persona, ela vai chegar de novo no topo da companhia, assim, muito merecidamente. Agora, a gente não tem como criticar o desejo de uma mulher de ser mãe, então, com certeza, vai ser uma pena para nós, fãs de luta livre, perdermos quando isso acontecer, mas é claro que a gente fica mega feliz pela Trinity, que é o nome real da Naomi, e pelo Jimmy Uso, que é o seu marido, né? A gente, com certeza, vai ficar muito feliz quando ela se aposentar e resolver criar uma família com ele, não tem nenhum problema com isso. Nós também tivemos uma notícia interessante, aliás, tivemos notícias conflitantes essa semana sobre a situação da Giulia e da Roxanne Perez. Por quê? Porque já tem 2 Monday Night Raws que as duas aparecem, né?
Elas apareceram na semana retrasada, se envolvendo na luta da Io Sky com a Stephanie Vaquer. Elas interferiram na luta. Primeiro a Roxane Perez atacou a Io, depois, quando as duas, a Io Sky e a Stephanie Vaquer começaram a ir para cima da Roxane Perez, a Julia apareceu, e foi surpreendente porque a Julia e a Roxane estavam lutando até pouco tempo atrás pelo campeonato da NXT. Só que assim, todo mundo se perguntou se era uma participação especial ou se elas estavam sendo chamadas para o main roster. Quando chegou na semana passada, aliás, nessa última segunda-feira, elas apareceram no ringue e as duas usaram um patchzinho na vestimenta que dizia que aquela era o debut delas no main roster, ou seja, era a estreia delas no main roster. E aquela patch, ele é utilizado muito para quando fazem cards, dar tops para poder vender e tudo mais. E aí, muitos especularam que elas teriam sido chamadas definitivamente para o Monday Night Raw. Só que o Brian Alvarez e o Dave Meltzer disseram que nas folhas internas da WWE, onde eles dividem, aonde que cada lutador está em cada roster, as duas ainda aparecem na NXT. Então, é aquele cenário que a gente vive se perguntando quando que a Roxane Perez vai ser efetivada no main roster. Ela fica quicando da NXT pro main roster o tempo todo. No ano passado, ela já tinha ameaçado vir pro main roster, aí voltou pra NXT. Esse ano, lutou no Elimination Chamber. Aí agora, depois da WrestleMania, aparece de novo. Então fica sempre essa dúvida se é ou se ela não é main roster. E a Julia vindo junto. A Stephanie Vaquer, como campeã da NXT, também já tem 2 Monday Night Raws que ela luta no show. Então, assim, a gente fica meio sem saber, no final das contas, se elas estão no main roster ou se elas estão ainda na NXT. O fato é que elas ainda estão indo e voltando. Então a gente vai precisar saber mais pra frente, mais daqui a algumas semanas, como é que está o status delas. Nós também tivemos uma informação bem interessante sobre os Lucha Bros, né? O Penta e o Rey Fenix. Por quê? Porque foi interessante que no Monday Night Raw, o Chad Gable teve uma conversa, né? Um entrevero com o Penta nos bastidores, onde ele disse que foi muito bom para ele ver o irmão do Penta, o Rey Fenix, perdendo a estreia dele na WrestleMania para El Grande Americano. Que a gente sabe que não é o Chad Gable, mas é alguém perto dele, muito próximo dele. Mas enfim, o Penta, ele atacou o Chad Gable nesse momento e disse que os Lucha Bros estavam juntos e ele não deixaria ninguém falar mal do irmão dele. Isso chamou atenção. E aí perguntaram para algumas fontes nos bastidores, né, várias páginas perguntaram nos bastidores sobre o status do Penta e do Rey Fenix, né? E o que parece estar sendo informado, de acordo com alguns relatos que foram ditos no canal da WrestleMania, que a equipe criativa acredita que ambos os lutadores eles podem gerar interesses como estrelas solo e aí depois se reunirem. Então, a ideia seria, pelo menos o que está sendo ventilado, seria levantar a estrela dos dois como lutadores individuais e lá na frente colocá-los no cenário de duplas. Eu, particularmente, não vejo problema de juntar os dois como duplas são sensacionais, a gente sabe disso pelas lutas que eles tiveram na AEW, mas o Penta, ele particularmente tem uma estrela especial e eu acho que ele seria muito bom num cenário individual. Eu consigo vê-lo comandando um campeonato secundário e quem sabe o que pode acontecer mais pra frente, né? Então eu temo que de repente ele acabe ficando preso, não que o Rey Fenix seja um lutador inferior ao Penta, longe disso. Eu acho que os dois são muito capazes, mas eu vejo o Penta como um degrau acima numa possibilidade de ganhar o campeonato mundial, sabe-se lá Deus quando. E aí o meu medo é que ele fique preso ao cenário de duplas, como hoje o Montez Ford está preso com o Angelo Dawkins no Street Profits. Eu vejo um potencial enorme no Montez Ford, mas ele nunca sai desse cenário de duplas, então acaba complicando a jornada dele na WWE e eu temo que possa acontecer a mesma coisa com o Penta. Eu gostaria que os dois ficassem separados, os dois caminhassem separadamente. Eu vejo o Penta facilmente como campeão intercontinental até o final do ano. E por que não o Rey Fenix subindo ao cenário do campeonato dos Estados Unidos? Não tem nada que venha a impedi-lo. É só ele continuar lutando da forma espetacular que ele tem lutado, crescer no ranking e bater de frente, de repente, lá na frente com a galera do cenário dos Estados Unidos. Quando eventualmente o Jacob Fatu perder esse título, de repente, para já começar a subir para o main event, o Rey Fenix poderia assumir esse lugar. Enfim, resta ver o que a WWE tem preparado para essa dupla. Certamente os planos são muito grandes. Nós também tivemos uma outra informação do mundo da luta livre, que já é uma consequência da união da AAA
com a WWE, que é a aquisição pela WWE do Conan. O Conan, ele era um lutador mexicano que lutou durante muito tempo na WCW, depois ele chegou a lutar um tempo na TNA e depois voltou para o México, onde ele se tornou a força criativa por trás da AAA. Ele era o booker da AAA. E agora, com a aquisição da companhia, o Conan ele foi levado e ele se juntou à equipe criativa da WWE. Então é interessante porque ele é conhecido por trabalhar muito bem as lutas e as histórias. Então é legal ver o Conan participando da força criativa da WWE. E isso pode ser um bom sinal para os lutadores da WWE. Hoje a WWE tem muitos lutadores na sua companhia. A gente tem a LWO, tem Legado del Fantasma, tem os Lucha Bros. Então são muitos lutadores que estão na companhia. E aí, às vezes a gente fica se perguntando sobre o booking meio questionável da WWE em relação a eles. O Conan certamente irá ajudar nisso. Então vamos ver se de repente essa galera acaba tendo um impulsozinho e começa a crescer. Vai ser interessante ver como é que vai ser essa situação. Nós também tivemos uma informação interessante nesse mundo dos lutadores, né, recente, sobre a assinatura do Josh Alexander com a AEW, né? Assim, as informações de bastidores diziam que o Josh, ele possivelmente estaria a caminho da WWE, mas ele acabou assinando com a AEW e foi uma surpresa, né, essa assinatura, né? Muita gente de dentro da WWE estranhou. O JBL, que tem um podcast, ele demonstrou decepção com esta assinatura, falando que ele tinha habilidade no ringue e que gostaria que o Josh Alexander tivesse ido para a WWE. O que as informações das páginas aí dizem é que o Josh ele teria escolhido a AEW porque ele teria uma compensação melhor, ou seja, um salário melhor, com uma agenda mais flexível, ou seja, menos datas, né? Então a gente sabe que essa combinação às vezes atrai muitos lutadores, principalmente lutadores que têm família, lutadores que não estão interessados na vida louca da WWE, que viaja muito, faz muita mídia. A gente sabe que é uma jornada muito cansativa, então a AEW acaba sendo uma opção interessante. Ela não chega a ser uma WCW, a WCW ela era loucura, ela dava contratos de milhões de dólares para os lutadores praticamente não lutarem, né? Então, e contratos garantidos, o que fazia com que muitos fingissem contusões para ficar em casa recebendo salário. Então, assim, a gente sabe que a AEW acabou se tornando uma boa opção para os lutadores, o Josh decidiu escolher esse caminho, então não há problema nenhum nisso. Josh Alexander é All Elite, estará participando da AEW em breve. Nós também agora vamos falar um pouquinho sobre algumas questões corporativas da WWE que têm chamado a atenção. E uma delas é a estreia desse novo programa, WWE Unreal, que é um programa que vai passar na Netflix. Certamente nós brasileiros teremos acesso a esse programa. E ele é um programa que promove um olhar dos bastidores da empresa, mostrando como é que é o processo criativo, como é que os lutadores são informados sobre grandes vitórias, como é que é a construção do evento antes dos grandes shows. Então ele vai ser um programa que basicamente ele vai destruir com a kayfabe, né? A kayfabe é aquela ilusão de que o mundo da luta livre é algo real, que a gente sabe que não é. E assim, a ideia, provavelmente por trás, é finalmente assim, escancarar que a WWE é um programa redigido, pré-determinado, roteirizado, e dar esse acesso aos fãs. E a grande questão é que muita gente está reclamando desse programa. Assim, muitos fãs, muitos criadores de conteúdo estão reclamando disso, falando que esse tipo de acesso quebra um encanto com o produto. Além disso, muitos lutadores da WWE também estão reclamando. Por quê? Porque aparentemente eles foram gravados em algumas dessas reações e eles não foram informados que isso iria ser divulgado. Então, pode ser que tenham algumas cenas meio sensíveis que serão divulgadas pela WWE, cenas reais. Por exemplo, de um lutador sendo informado que ele ia perder um título, ou que iria ganhar um título, ou que iria acontecer alguma coisa, ou que seria mandado embora da companhia. E isso tem incomodado os lutadores, tá? E assim, eu acho que, assim, entendendo a visão da companhia, eu fico imaginando por que eles decidiram tomar essa decisão. Uma das hipóteses que eu tenho seria mostrar para os fãs o quanto que o trabalho é difícil, porque os fãs reclamam muito da forma como o Triple H escolhe as histórias, ou como as histórias são construídas e tudo mais. E eu vejo que o programa seria meio que uma prestação de contas, para que os fãs finalmente pudessem entender tudo que está por trás da construção do produto.
Eu, como sou uma pessoa que já não tenho esse encanto pelo mundo da luta livre e já entendo que é um programa de entretenimento há muitos anos, eu não só não vejo problema com esse programa, como eu vou adorar assistir e vou cobri-lo para o nosso canal, com certeza. Assim que saírem os episódios, eu vou fazer resumos deste programa para o nosso canal. Só que a gente sabe que, assim, se você vai mostrar histórias e cenas reais dos lutadores sendo informados sobre grandes vitórias, grandes derrotas e mostrar as reações deles, cara, todo mundo deveria ter sido colocado no barco antes, entendeu? Por mais que isso estragasse a reação realista dos lutadores, cara, eles deveriam ter sido informados. Entendeu? Eles deveriam ter sido informados, pelo menos antes de se colocar o programa no ar, deveriam ter sido informados que o programa iria ao ar e deveriam ter sido questionados se eles gostariam que as cenas fossem ao ar. Por mais que eles sejam contratados independentes e eles assinam termos dizendo que eles estão basicamente dando a sua imagem para a WWE divulgar, esse tipo de coisa vai um pouco além de simplesmente a imagem deles ser divulgada na frente das câmeras, nas lutas, e nos bastidores, em assinaturas, em eventos e coisa do tipo. A gente está falando de coisas que têm sido eternamente presas e concentradas no locker room, nos bastidores, que sempre foi um ambiente meio que sacrossanto da luta livre. Você sabe de tudo o que acontece em volta, mas no locker room e nos bastidores, nos vestiários, você não sabe. O máximo que se chegou perto disso, dessa realidade, foi o documentário Wrestling with Shadows, que foi um documentário que iria relatar a carreira do Bret Hitman Hart e que, no final das contas, sem querer, acabou mostrando os bastidores do Montreal Screwjob, né, que foi aquela traição aonde o Bret perdeu o título sem desistir da luta para o Shawn Michaels no Survivor Series de 97. Então, fora isso, nunca mais teve nada semelhante a esse tipo de aproximação com os bastidores. Teve também um filme chamado, um documentário chamado Beyond the Mat, que mostrou um pouquinho, bem pouquinho mesmo os bastidores da WWE, mas nada comparado ao que eles estão querendo mostrar agora. Então, a gente vai ter que ver como é que isso vai se desenvolver, como é que vai ficar os bastidores, os lutadores, como é que eles vão se comportar e se isso vai ter alguma consequência no bem-estar do vestiário, no bem-estar dos lutadores e lutadoras daqui para frente. Nós também tivemos uma situação bem interessante que está causando preocupação na WWE, que é a venda de ingressos, tá? A gente já tinha relatado que os ingressos da WrestleMania tiveram problemas e dificuldades para serem vendidos. Para quem não se lembra, lá atrás, nos WrestleManias 30, 31, até o 38, mais ou menos, até o 30, é porque o 36 não teve por causa da pandemia, e o 37 foi o primeiro com público, mas tudo com espaçamento, tinha menos da metade do público no estádio, enfim. Até o 38, mais ou menos, os ingressos eram relativamente acessíveis. Você conseguia comprar um ingresso para o WrestleMania 38, por exemplo, lá em cima, nos bleachers, por $60, $70. Ali mais para perto ali do nível do ringue, uns $200. E na pista, até uns $500. Ali perto do ringue era 3 mil e tal, era mais caro. Quando começou o regime TKO, eles tomaram conta da WWE, os ingressos gradativamente começaram a ficar mais caros. E aí, o que se viu na WrestleMania esse ano é que os ingressos encalharam, coisa que no passado não acontecia. WrestleMania 30, 31, 32, quando eles botaram os ingressos para vender, os ingressos venderam, todos os ingressos do show, venderam em menos de 24 horas. Enquanto que dessa vez tinha mais de 10 mil ingressos disponíveis às beiras do show. A informação é que eles chegaram a baixar o valor dos ingressos, e eu tenho certeza que muitos ingressos foram dados para pessoas que estavam hospedadas em cassino e que apostavam muito, o que justifica o público muito frio do show. Pois é, o que aconteceu? No último SmackDown, né, não esse agora de sexta-feira, mas o anterior, saíram informações de que apenas 6.500 ingressos do SmackDown foram vendidos, ao contrário dos últimos shows, que geralmente tem mais de 10 mil ingressos vendidos. A WWE ela vinha numa crescente de venda de ingressos desde o fim da pandemia, aonde em 2019 ela estava num patamar ali de 7 mil ingressos vendidos, e ela chegou em 2024 a quase 11 mil ingressos vendidos por show, chegando perto do recorde da companhia, que foi no auge da Attitude Era, que foram 12.800 ingressos vendidos por show. Então, chamou a atenção isso, e isso pode estar começando a chamar a atenção da TKO, porque se os shows começarem a ficar vazios e o público começar a ficar meio morto, e a gente viu isso nesta sexta-feira no SmackDown,
um público muito morno lá na cidade de Des Moines, em Iowa, a gente pode ter um problema sério para o futuro e a WWE vai ter que rever isso. A gente que estuda administração, eu sou administrador, a gente sabe que qualquer produto que exista, você tem uma lei de oferta e demanda, né? Então, se um produto fica muito caro e o preço dele não for um produto que seja, por exemplo, um produto que não seja supérfluo, se você aumenta o preço, as pessoas vão comprar. Agora, se for um produto supérfluo, se você aumentar o preço, as pessoas vão deixar de comprar o produto. Então, a WWE ela vai ter que achar o equilíbrio entre o valor do ingresso que ela quer que venda e o público que ela quer ter. Porque também não adianta vender 10 mil ingressos no ginásio para um bando de gente que só quer aparecer e que realmente não é fã de luta livre e chega na hora das lutas e fica todo mundo quieto, acaba ficando um show ruim. Então a TKO ela vai ter que ajustar isso, mas o fato é que o aumento dos ingressos já está causando queda na audiência também nos shows semanais, não é um problema apenas do WrestleMania. Isso é um detalhe interessante. E também um detalhe interessante que aquele escândalo dos ingressos de $40 mil para entradas VIP na SummerSlam, que todo mundo falou, esses ingressos já foram vendidos. Tá? Então, assim, a TKO já ganhou uma grana com esses ingressos aí. Agora, o problema é que tipo de fãs que estarão ali à beira do ringue com esses ingressos de $40 mil? É fã mesmo ou é gente querendo aparecer? Então, é preciso a gente tomar cuidado com isso, porque o produto pode acabar sendo prejudicado pelas crowds fracas, né? Porque acabaram ficando elitizadas, a WWE vai ter que tomar cuidado com isso. Agora vamos ter umas notícias interessantes sobre 2 especiais que chamaram a atenção nos últimos dias. O primeiro deles é com relação ao Survivor Series, porque o logo do Survivor Series que foi divulgado essa semana nos shows semanais não apresentou o subtítulo War Games, apenas apresentou o nome Survivor Series. Então, isso chamou a atenção porque levou muita gente a especular que a WWE iria acabar com as lutas de War Games. Muitos fãs têm pedido para que a WWE voltasse ao modo de lutas de eliminação que a gente tinha antigamente no Survivor Series. Geralmente lutas de 4 contra 4 ou 5 contra 5, 2 equipes, lutas de eliminação, os sobreviventes eram os vencedores da luta, né? Então, muita gente está clamando pela volta desse tipo de luta, o pessoal meio que cansou das lutas de War Games, e aí chama a atenção que o logo não tem o subtítulo War Games, porém chama a atenção também que o logo tem uma grade por trás. Então pode ser um indicativo de que vai haver a luta, mas de repente não será o foco do show. Então resta ver o que eles vão fazer. O fato é que muita gente tem pedido para que as lutas de eliminação retornem. Eu confesso que eu sou mais fã das lutas de eliminação do que o War Games. Eu acho que tem espaço para o War Games, mas as outras lutas também deveriam acontecer. Então, vamos ver o que a WWE está querendo dizer com esse logo novo aí, se eles vão mudar alguma coisa, se eles não vão mudar nada. Um outro detalhe interessante foi com relação ao Crown Jewel, que foi anunciado para acontecer na cidade de Perth, na Austrália. E isso chamou a atenção, por quê? Porque o Crown Jewel era considerado a WrestleMania da Arábia Saudita. Eles faziam um escarcéu na mídia na Arábia Saudita para divulgar o Crown Jewel. E o próprio nome do evento fazia alusão, né, à joia da coroa, pinado na Arábia Saudita. Então, o fato do show sair da Arábia Saudita e ir para Perth, na Austrália, chamou a atenção. Vai acontecer em outubro de 2025, na Rack Arena. E, assim, a grande pergunta é: vai haver a luta entre os campeões das duas companhias, como teve no Crown Jewel do ano passado? Essa é uma pergunta que a gente se faz, né? No ano passado a gente teve lutas entre os campeões da WWE e Mundial nos 2 shows. Então a gente vai precisar ver se isso irá também acontecer. Aqueles cinturões cravejados de diamante serão defendidos no Crown Jewel? Também a gente precisa saber. E outra coisa, o que isso significa? Né? A gente sabe que o Royal Rumble do ano que vem vai ser na Arábia Saudita. E o contrato com a Arábia Saudita, né, parece que o último show seria o Royal Rumble. A WWE vai deixar essa boquinha milionária para trás? Tenho minhas dúvidas. Eu acho que essa associação da WWE com a Arábia Saudita vai permanecer. Resta ver que tipo de shows que irão parar lá. Sabe-se que o grande sonho lá do rei saudita é levar uma WrestleMania para a Arábia Saudita, que seria a primeira WrestleMania estrangeira da história, tirando o Canadá. Né? Já teve WrestleMania nos Estados Unidos, já teve WrestleMania no Canadá. Fora isso, nunca teve WrestleMania fora da América do Norte. Então, resta ver.
se será na Arábia Saudita ou em outro lugar. Muita gente tem clamado para que Londres cedie um WrestleMania, né? Já não há mais impedimento com relação ao horário de pay-per-view, porque hoje em dia os pay-per-views são todos no streaming, nos Estados Unidos, na Peacock e no restante do mundo na Netflix, então eles podem fazer especial a hora que eles quiserem. Então não seria um dificultador fazerem um WrestleMania na Inglaterra, porque na verdade eles fariam um WrestleMania começando mais cedo nos Estados Unidos. Isso não seria um grande problema. Vamos ver o que vai acontecer com relação a isso. Vai ser realmente interessante ver como é que vai ser esse relacionamento da WWE com a Arábia Saudita no futuro. E uma última informação sobre os shows da WWE é que o SmackDown vai voltar a ter apenas 2 horas. Essa é uma informação praticamente confirmada, mas assim, não saiu nada oficial da WWE, mas muitos relatos estão dizendo que isso vai acontecer e vai acontecer para breve. No começo da semana se falou que o show iria reverter para 2 horas no final de maio, depois, mais para o final da semana, o Dave Meltzer relatou que seria no dia 6 de junho. A gente precisa ver quando que isso vai ser anunciado, se vai ser anunciado ou se vai ser verdade. Pra mim, o SmackDown deveria realmente voltar a ter 2 horas. O show tá muito grande, tem muita linguiça que pode ser cortada nesse show, muitas promos que acontecem nos bastidores que muitas vezes não faz sentido, muito comercial exagerado, muita informação sobre show, sobre WWE World, não sei o que. Eles poderiam cortar isso aí tudo e eles conseguiriam montar um show de 2 horas com uma boa quantidade de lutas e lutas boas. Então, vamos ver se isso vai acontecer. Parece que é uma coisa que está se desenhando e eu tenho certeza que o produto SmackDown vai melhorar muito se ele reverter para 2 horas, porque hoje com 3 horas realmente às vezes fica meio cansativo. O Monday Night Raw com 2 horas e meia eu não me incomodo tanto, tá? Mas eu também não reclamaria se o Monday Night Raw também revertesse para 2 horas. E se fosse necessário tirar alguns lutadores das duas companhias e descer, das duas brands, descer para NXT, também não vejo um grande problema. A NXT já tem 2 horas hoje em dia, tem um bom roster e tem a Evolve também, que se for necessário descer gente da NXT para Evolve, também pode. Então eu acho que a companhia ela consegue se ajustar com essa quantidade de talento que eles têm. Essa semana a gente também teve uma informação bem interessante sobre o Hulk Hogan e o Eric Bischoff, né? Eles apareceram numa vinheta meio estranha, naquele estilo da NWO, anunciando que eles iam realizar um projeto novo. E esse projeto novo foi meio surpreendente. É no cenário da luta livre, mas não da luta livre como a gente conhece. Eles vão criar uma companhia chamada Real American Freestyle Wrestling, que é uma companhia que não vai competir com a UFC ou com a WWE, porque vai atacar uma outra forma de luta, que é a luta livre olímpica, né? Eles vão criar uma companhia que vai mostrar luta livre olímpica no estilo que nós temos nas Olimpíadas. Nas Olimpíadas nós temos duas categorias, que é a luta greco-romana e a luta livre. E a diferença é que a luta greco-romana você só pode atacar com as mãos da cintura para cima, e na luta livre você pode atacar com as mãos ou com os pés, e você pode atacar o corpo inteiro do seu oponente. São as diferenças. O resto, forma de pontuar, forma de terminar a luta, é tudo igual. E aí eles vão criar uma empresa que vai fazer este tipo de luta, mas de forma profissional. Ou seja, eles vão pagar os atletas, dar bolsas, e vai ser uma companhia de lutas à vera. Ou seja, vai ser como um UFC, vai ser como um Abu Dhabi Combat Championship, como um No-Gi, Wrestling Championship, qualquer coisa assim. Eles vão entrar nessa seara, aparentemente usando as regras olímpicas, né? Então resta ver se eles vão conseguir ter sucesso nesta área, porque é um mercado novo. A gente sabe que estão surgindo várias novas formas de eventos de combate, de esportes de combate nos Estados Unidos e no restante do mundo. Resta ver se essa nova empreitada deles terá sucesso ou não. A gente vai ter que aguardar. Por fim, vamos falar sobre o grande elefante no armário, que é as demissões que aconteceram na WWE. Desde a quinta-feira a gente teve um anúncio que foram várias pessoas dos bastidores demitidas, de cerca de 10 a 12 pessoas foram demitidas segundo a PW Insider. Uma delas sendo a Cristine Lubano, que era vice-presidente sênior de operações da parte criativa da companhia. A gente não sabe muito bem como é que funciona essa divisão de cargos na WWE, mas ela provavelmente era a pessoa que comandava a estrutura criativa da WWE. E ela foi mandada embora. Ela trabalhava na companhia desde janeiro de 2021, ou seja, ela tinha 4 anos na empresa. Então a gente sabe que ela supervisionou toda a direção criativa do Raw, do SmackDown e do NXT, mas a gente não sabe ainda quais foram as razões dos cortes. É possível que tenha sido
questão de gastos, né, salários. Né? Então você tem uma empresa que precisa dar lucro, muitas vezes ela pega executivos que têm salários muito altos, manda embora e promove alguém que vai fazer a mesma coisa recebendo menos. É o mundo capitalista, muitas vezes é assim que funciona, né? Só que isso foi na quinta-feira, quando foi na sexta-feira, às 8 horas da noite, faltando meia hora para a gente abrir a nossa live, começaram a pipocar as notícias de demissões de lutadores. E aqui é importante a gente deixar claro uma coisa. Todo ano a WWE faz essa limpeza no roster e ela sai demitindo vários lutadores, tá? Todo ano acontece a mesma coisa, não é nada surpreendente, não é uma crise momentânea da companhia, são situações que todo ano acontecem na WWE, isso desde sempre. E muitas das vezes, algumas dessas demissões surpreendem, né, quando acontecem, porque são de lutadores que estavam envolvidos em histórias, lutadores que são queridos da companhia. Nós tivemos no passado, por exemplo, a demissão do Bray Wyatt. A demissão do Bray Wyatt foi um escândalo quando aconteceu, porque o cara tinha sido campeão, o cara estava quase sempre no main event, e aí quando mandaram ele embora foi uma coisa assim de doido, ninguém entendeu nada, né? Então, assim, foram 15 nomes confirmados como tendo sido demitidos. Na verdade, foram mais de 15, né? Pela minha contabilização, no momento, esses nomes chegaram a 18 nomes no total. E isso foi até a sexta-feira. No sábado tiveram mais algumas informações. No domingo não teve nada. A gente vai ter que ver agora, segunda-feira, ao longo da semana, se vai ter mais gente sendo mandada embora, né? A verdade é que do main roster foram 5 lutadores demitidos até agora. Braun Strowman, a Dakota Kai, Katana Chance, Kaden Carter e a Shayna Baszler. Então foram esses os 5 lutadores do main roster: Braun Strowman, Dakota Kai, Katana Chance, Kaden Carter e Shayna Baszler. Já da NXT foram mandadas embora Cora Jade, Dani Palmer, Eric Thorpe, Gigi Dolan, Jakara Jackson, Javier Bernal, Joe Coffey, Keanu Carver, Mark Coffey, Oro Mensah, Riley Osborne, Shotzi e o Wolfgang. A Shotzi, ela foi a última que a gente teve informação. Essa informação saiu no domingo, foi quando eu fiz o videozinho curtinho para falar sobre as demissões que haviam acontecido ao longo da semana. E aí, gente, aqui nós temos algumas considerações, né? Talvez o nome mais surpreendente dentre todos os que foram demitidos é o do Braun Strowman, tá? Por quê? Porque o Braun Strowman, ele estava inserido ativamente no cenário do campeonato dos Estados Unidos até antes da WrestleMania. Ele estava envolvido naquela feud ali com o LA Knight e com o Jacob Fatu. Isso antes do LA Knight ganhar a posição de desafiante número 1 e enfrentar o Shinsuke Nakamura, né, pelo título dos Estados Unidos. O Braun Strowman ativamente disputou esse cenário. Depois, até pouco antes da WrestleMania, ele ainda se envolveu em lutas com essa galera. E aí teve a WrestleMania e nas semanas seguintes ele foi mandado embora. Então, assim, foi provavelmente por conta do envolvimento dele ativo nos shows, é que acabou sendo a demissão mais chocante. E as informações que saíram hoje nas páginas da internet dão conta de que a demissão dele foi um corte salarial. Tá? E aí muita gente tem falado, mas poxa, a WWE teve recorde de lucro e tudo mais tal. Gente, capitalismo, TKO tá ali para maximizar lucro. E se eles veem um lutador que tem um salário muito alto, mas que eles não veem um grande potencial de crescimento, eles vão mandar embora. E isso foi o que aparentemente aconteceu com o Braun Strowman. Eles não viam mais uma grande possibilidade de crescimento para ele no futuro da companhia, mas o salário dele era muito alto. Então, quando você soma salário muito alto para pouca possibilidade de aproveitamento, você acaba tendo um cenário para demissão. E uma outra demissão que está levantando algumas suspeitas é a demissão da Cora Jade. Por quê? Começou a surgir uma especulação de que a demissão da Cora Jade teria sido uma ação política da Becky Lynch por conta de alguns comentários feitos pela Cora nas mídias sociais. Esses comentários eles foram feitos pouco depois da promo do CM Punk falando, numa promo contra o Seth Rollins, falando que a esposa dele, a Becky Lynch, teria que pegá-lo de volta, porque se não fizesse isso, ele iria acabar com a raça do Seth Rollins. Nessa época, a Becky Lynch entrou nas mídias sociais e disse que o CM Punk é que deveria tomar cuidado, que a AJ Lee, a esposa dele, é que deveria tomar cuidado e cuidar do homem dela,
porque senão ela poderia ter problemas em família. E aí a Cora Jade, que é aparentemente muito amiga do CM Punk, teria respondido nas mídias sociais, mandou um tweet falando que essa era uma reação estranha da Becky Lynch. E aí depois ela tirou esse tweet do ar. Então isso acabou levantando as suspeitas por parte de algumas pessoas de que a Becky Lynch teria causado a demissão da Cora Jade. Não há nenhuma confirmação a respeito disso. Tá? Ninguém tem falado nada sobre isso, inclusive algumas fontes estão dizendo que isso é muito improvável e que provavelmente o caso da Cora Jade foi só uma questão de que ela é uma lutadora que tem alguns problemas de contusão e a companhia não viu ela com grande potencial. Eu cheguei a ver em uma página, né, no Facebook, uma página de notícias brasileiras, de que em algum lugar teria se dito que as demissões dos lutadores da NXT teriam sido causadas porque muitos deles seriam preguiçosos nos treinos. Mas eu não encontrei corroboração a isso em lugar nenhum. Então acho que é mais uma coisa do pessoal inventando notícias nas mídias sociais para poder caçar clique, enfim, obter engajamento. O fato é que a Cora Jade está entre os demitidos e assim, muito se tem especulado sobre para onde que essa galera irá. A gente não sabe, mas o que a gente tem percebido hoje em dia é que a AEW está se afastando daquela coisa de ficar assinando todo e qualquer talento que sai da WWE. A AEW, quando estava começando ali 2019, 20, 21, que ela estava procurando talento, estava procurando lutadores, ela, assim, qualquer lutador que saía da WWE, ela assinava. Qualquer um. Porque chamava atenção, chamava engajamento. E isso acabou incomodando muitos fãs da própria AEW, porque estavam acusando o Tony Khan de estar privilegiando talentos ex-WWE em detrimento de talentos que foram criados e construídos na AEW. O que se sabe é que hoje em dia a AEW não está muito usando desse expediente, né? Ela só faz isso quando o cara é muito grande, por exemplo, digamos, por acaso, que por algum motivo o Roman Reigns fosse demitido da WWE. O Tony Khan iria voar no pescoço dele e oferecer um contrato de 8 dígitos de mais de 10 milhões de dólares para ele ir para a AEW, não tenha dúvida disso. Agora, quando é talento comum, talento que é do cenário secundário ou até da NXT, a AEW já não tem mais necessidade de assinar essa galera, porque o roster da AEW já está muito bem estabelecido. Aliás, tem muita gente lá. Então, eles não precisam mais desse tipo de choque, de engajamento para levar gente para lá. Então, o que acontece? Muito provavelmente, alguns desses lutadores vão parar na TNA, mas a gente tem que ver se essa associação da WWE com a TNA vai impedir que alguns deles acabem conseguindo contratos lá. E aí, o que vai acontecer é que muitos deles vão acabar indo para o cenário independente, o que hoje em dia não é ruim se o lutador ele tiver interesse em ralar. O maior exemplo disso é o Matt Cardona, né, que foi o Zack Ryder na WWE, hoje ele é conhecido como o rei das independentes, e ele diz... E ele mandou uma mensagem para os lutadores que foram demitidos dizendo, olha, se vocês quiserem trabalhar e se esforçar, vocês podem se divertir muito e ganhar muito dinheiro. E a verdade é que as companhias independentes hoje, com essa explosão da luta livre nos Estados Unidos, começaram a crescer e muitas delas pagam bons valores para que alguns lutadores que saíram da WWE façam eventos para essas companhias independentes. Então muitos conseguem uma boa forma de arrecadação de recursos por esses meios e também por meio de participação em convenções, assinaturas de autógrafos, venda de produtos, merchandise, eles têm essa liberdade. Então, resta ver o que vai acontecer com essa galera, para onde eles irão, AEW, TNA, independente. O fato é que, por exemplo, a Indy Hartwell, que foi mandada embora recentemente pela WWE, foi esse ano que ela foi mandada embora, acho que em fevereiro, se não me engano, ela já foi parar na TNA, agora na TNA Rebellion, ela apareceu por lá, então... Vamos ver se outras lutadoras da WWE que foram demitidos agora ou demitidas agora irão parar nessas empresas. Essas são as notícias dessa semana. Nós com certeza teremos muitas coisas interessantes ainda por vir nessa semana que se inicia. Talvez tenhamos novas demissões, coisas do tipo. Se a gente tiver alguma coisa excepcional, nós estaremos lançando edições especiais do Notícias da Luta Livre ao longo da semana para passar essas informações mais rapidamente para vocês. Não deixe de curtir o nosso canal, não deixe de ajudar a gente a crescer. Marretem o botão de hype, porque aparentemente esse negócio está funcionando. Então, se vocês vendo os nossos vídeos, tendo a oportunidade, marretem o botão do hype para ajudar o nosso canal a crescer. Aparentemente isso vai ser um divisor de águas no YouTube agora, tá bom? Então, nos ajudem e a gente vai continuar aqui trazendo conteúdo maneiro de luta livre para vocês. Beleza? A gente se vê na próxima semana. Essa segunda-feira teremos live e a gente vai se encontrar no Monday Night Raw. A gente se vê. Um grande abraço. Não deixe de ver os videozinhos que eu vou deixar aqui na tela para vocês. A gente se vê do outro lado.
Até a próxima.